Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais essa noite. Meu nome é Manuela, eu tenho 37 anos e falo em nome da Educação Inédita. Bom, eu sou uma mulher de pele parda, o meu cabelo é castanho e ondulado e ele está preso em um coque alto. Os meus olhos também são castanhos. Eu estou utilizando uma camiseta preta e atrás de mim tem apenas um fundo branco. Vamos começar? O tema do encontro dessa noite é bullying, reconhecendo para prevenir. Então, para o nosso encontro dessa noite, ele está dividido em 5 momentos, 5 etapas. A primeira, palavras que marcam, um momento de sensibilização, em que a gente relembra um pouco da nossa vida e tenta se colocar em um espaço de sensibilidade o bastante para entrar no nosso momento 2, entendendo o bullying. No momento 2, é um momento em que a gente traz informações, fatos, não opiniões ou achismos no que diz respeito ao bullying. Já no momento 3, chamado O que posso fazer, a gente parte das informações que a gente recebeu no momento 2 para construir uma atividade juntos. O momento 4 é o momento em que a gente dá as instruções para o compartilhamento dessas atividades, e o 5 é o encerramento. Tendo entendido melhor qual é o cronograma de hoje, a gente também precisa olhar um pouco para os objetivos, o porquê que estamos aqui reunidos falando sobre bullying. Bom, o primeiro objetivo, de fato, é compreender o bullying, compreender as consequências, as manifestações dele em relação ao desenvolvimento humano. E, para além disso, a gente tem por objetivo, dentro da compreensão, conseguir diferenciar bullying de brincadeira e bullying de racismo. Além de compreender sobre o bullying e essas nuances, a gente também precisa analisar os dados que são nacionais, que são internacionais no que diz respeito, e as consequências neurológicas, emocionais e sociais. Tendo compreendido o bullying, tendo analisado esses dados, a gente se torna capaz de construir caminhos, escola e família, o conceito de comunidade escolar, porque é aqui que a gente se torna capaz de prevenir e enfrentar o bullying no nosso dia a dia. E isso só vai acontecer a partir de práticas éticas, inclusivas e dialógicas. Para a gente iniciar a nossa noite, eu gostaria de pedir que vocês pensem, que a gente pense sobre. Todos nós já sentimos, em algum momento da vida, o impacto de uma palavra ou de um gesto. Às vezes, como um abraço invisível que nos fortalece, às vezes, como um peso que nos diminui. E é com esse pensamento que a gente inicia a nossa primeira atividade, palavras que marcam. Quais palavras te marcaram na vida? O objetivo dessa atividade, gente, não é relembrar ou reviver nenhuma dor, e é por isso que a participação é voluntária. Nosso objetivo é criar consciência sobre esses momentos em que a gente viveu e assim abrir a possibilidade de transformar as nossas práticas de cuidado, de respeito, de pertencimento com as pessoas ao nosso redor. E para isso, eu gostaria de pedir que vocês peguem uma folha de papel, que pode estar no modo retrato ou paisagem, e dividam em 4 partes, parecido com o que está aí no exemplo do lado. Eu vou dar alguns segundos para isso. Tudo certo? Podemos começar? Bom, tendo dividido a folha em 4 partes, no quadradinho 1, a gente vai escrever uma situação, uma frase ou uma atitude que fez com que a gente se sentisse excluído. Isso pode ter sido na infância, na adolescência, na vida adulta, no ambiente escolar, na família, no trabalho, não importa. Mas aqui o importante é relatar uma situação a partir de uma frase, de uma atitude de alguém que trouxe para a gente uma situação de exclusão. Mais alguns minutinhos para isso.
Vamos para o quadradinho 2? Já no quadradinho 2, a gente vai relatar novamente uma frase ou uma atitude, uma situação, mas agora não mais de exclusão, e sim de inclusão. Algo que alguém falou ou fez que possibilitou que a gente se sentisse pertencente no grupo, que trouxe para a gente acesso, permanência e pertencimento a um grupo, a uma situação, a uma atividade. Vamos para o quadradinho 3. Bom, se no quadradinho 1 a gente escreveu sobre a situação, frase ou uma atitude que fez com que a gente fosse excluído, no quadradinho 3 a gente vai escrever como a gente se sentiu em relação a isso. Então, quais foram as emoções que surgiram e, por consequência da elaboração delas, quais foram os sentimentos que a gente teve nessa situação? Vamos lá. Vamos para o último quadradinho 4. Bom, se no 3 a gente escreveu o sentimento no que diz respeito à situação de exclusão, no 4 a gente vai escrever o sentimento, a emoção e, por consequência, o sentimento da situação de inclusão vivida. Essa é a nossa última etapa de preenchimento. Folhas preenchidas, podemos seguir? Bom, eu convido vocês, então, a refletirem sobre a situação de exclusão. E aí, essa reflexão vai para um espaço de. Essa situação de exclusão era uma situação que você vivia de forma repetida? Ela foi uma exclusão injusta, violenta? Ou ela se deu a partir de um conflito, que é natural da convivência, e aí, por consequência, partes se separaram, né? Você foi apartado de um grupo porque, por qualquer motivo, conflitou com esse grupo. Esse é um ponto que eu gostaria de pedir para vocês um olhar em relação a essa situação que vocês relataram de exclusão e uma percepção. Isso era sistemático em vocês? Isso é algo que acontecia de forma repetida e quase sempre de forma violenta? Ou foi uma situação pontual? Para todos aqueles que se sentirem confortáveis, fica o convite do envio dessa folhinha que vocês criaram, preencheram. É só tirar uma foto dela mesmo com o celular e enviar nesse e-mail neurociencia1@fieb.edu.br. A gente vai ter muito prazer em receber, vai ler com muito carinho, com muito respeito. E para aqueles que se sentirem confortáveis, esses materiais enviados também podem fazer parte de outras exposições, de outros momentos de convivência que teremos juntos na FIEB. Tudo bem? Então fica o nosso convite e desde já o nosso agradecimento para aqueles que realizarem o envio. A gente tinha dito que, passado esse momento de sensibilização, em que a gente se relacionava com algo da nossa trajetória, né, da nossa vida, a gente entra nesse momento que é teórico,
que traz informações, fatos sobre o bullying. O nome desse momento é Entendendo o Bullying, Entender para Combater. Para a gente começar a entender um pouco sobre o bullying, o termo bullying surgiu na década de 70. Por mais que a gente saiba que movimentos, comportamentos violentos de exclusão sempre existiram nos grupos. Mas o termo surge a partir dos estudos de um psicólogo norueguês. Ele foi um dos primeiros a começar a olhar para o tema. E ele queria entender, de fato, o porquê que alguns alunos sofriam constantes exclusões. O porquê que alguns alunos sofriam processos de agressão repetida também o porquê que um outro aluno tinha a intencionalidade constante de afastar esse aluno do grupo de forma violenta. Bom, além de entender um pouco mais sobre os motivos de quem pratica bullying e como que isso se dá, ele queria elaborar melhor sobre quais eram as consequências de quem sofre bullying. O que aconteceria na vida dessa pessoa? Quais seriam os impactos no desenvolvimento neurológico e emocional? Além de uma forma mais rápida, poder mensurar quais eram os impactos acadêmicos. O que acontecia com o rendimento, com a performance de alguém que estava sofrendo bullying. O termo bullying vem da palavra do inglês bully, que significa valentão. E ela passou a ser utilizada mundialmente para nomear essas situações de violência física, verbal ou psicológica, que é praticada de maneira repetida e que tem a intenção de humilhar ou excluir alguém. Lembrando que essas práticas partem sempre de um espaço de desequilíbrio de poder, ainda que ambas as crianças ou adolescentes tenham a mesma idade ou estejam na mesma sala, na mesma escola, existe ali um desequilíbrio de poder, de domínio em relação aos demais. Quando a gente pensa no bullying, a gente tem que lembrar que em 2019, a Unesco relatou que 1 a cada 3 estudantes no mundo já sofreram bullying, o que evidencia que é um problema de escala mundial. O Brasil não está muito diferente desses dados. O Instituto Pense, junto do IBGE, também em 2019, declarou que aproximadamente 1 a cada 4 dos nossos adolescentes relataram ter sofrido bullying de forma frequente. Bom, a vivência de bullying frequente durante a infância e a adolescência está diretamente relacionado com os transtornos de ansiedade, com o risco de depressão e principalmente com a ideação suicida durante a adolescência e o início da vida adulta. Se essas são as consequências de médio e longo prazo, a curto prazo, a gente observa como consequência a queda do rendimento, da performance escolar daquele aluno. E aqui, gente, é importante que a gente vá se tornando capaz de diferenciar essas coisas, para a gente saber responder no momento em que alguém falar para a gente uma besteira. Porque, por vezes, a gente encontra pessoas que falam, imagina, bullying, isso eu vivi durante toda a minha infância, adolescência, eu brincava com os meus amigos e eles brincavam comigo de ficar se ofendendo, mas isso não é nada, isso é mais mimimi dessa geração, ou essa geração é muito frágil, na verdade, bullying é brincadeira. Bom, bullying não é brincadeira. E fica fácil da gente perceber que bullying não é brincadeira se a gente observa crianças ou adolescentes brincando. Se a gente observa crianças e adolescentes brincando, a gente é capaz de notar que as expressões faciais são de alegria, de satisfação, que todo mundo que está ali envolvido está em um espaço de satisfação. Se a gente escuta crianças e adolescentes brincando, a gente escuta gargalhadas, risos, gritinhos de alegria que não puderam ser contidos. E aí é fácil de perceber que todo mundo que está envolvido na brincadeira está porque quer, já que a brincadeira é um espaço que só existe em consentimento. E é esse consentimento que abre o espaço da reciprocidade. Todo mundo que está ali está se divertindo junto. Quando a gente observa uma situação de bullying, é fácil de perceber que existe alguém que não está se divertindo, que não há consentimento, que não há gargalhadas de todos,
que o riso não é compartilhado, que tem alguém que visivelmente indica dor, sofrimento, angústia. E é por isso que bullying nunca vai ser uma brincadeira. O bullying ele é intencional e repetitivo, baseado num desequilíbrio de poder para gerar exclusão, sofrimento, humilhação. Nenhuma dessas três palavras tem nada a ver com brincadeira. A experiência de exclusão repetida traz na gente uma dor física. E isso pode ser comprovado em uma publicação de 2004, onde um grupo de cientistas analisou que as áreas do cérebro que são ativadas no momento da exclusão social são as mesmas áreas que são ativadas no momento da dor física. E foi assim que a gente pôde concluir que a exclusão dói no corpo e que isso nada tem a ver com uma brincadeira. Em um país que ainda tem muita dificuldade de entender sobre o racismo que permeia e que estrutura todas as suas camadas, por vezes o bullying é confundido com racismo. O bullying ele é um comportamento violento e repetido. Já o racismo ele é um sistema estruturado de opressão que garante um grupo de privilégios à branquitude em relação aos demais. Bullying e racismo são coisas muito diferentes, ainda que práticas racistas e o bullying partam de movimentos de ataque e de violência. E aqui é importante a gente observar. Quando um ataque de violência é motivado por raça, cor, origem ou religião, isso não é bullying, isso é racismo. E no nosso país, algumas leis, mas em especial duas, criminalizam essa situação. A primeira de 89, em que declara racismo como crime, e a segunda, em que equipara injúria racial a racismo. Já que a gente está falando de leis, há outras leis e estatutos aqui no país para defender as nossas crianças e adolescentes. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, ele garante a proteção contra qualquer forma de violência em relação a uma criança e uma adolescente, seja ela praticada por um adulto ou por um par, por uma outra criança ou adolescente. Já em 2015, o Brasil sai na frente em relação a outros países da América Latina e institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, o Programa de Combate ao Bullying. E nesse programa, ele relata detalhadamente características do bullying. E aqui um ponto importante: ele não trata agressor e vítima. Ele entende que ali a gente tem crianças e adolescentes que precisam de apoio, responsabilização e orientação. Aqui não é um espaço punitivo. 2017 também foi um ano importante em relação ao desenvolvimento da criança e do adolescente no que diz respeito ao combate ao bullying, já que a BNCC trouxe o desenvolvimento de habilidades e competências socioemocionais, aquelas que são necessárias para a convivência saudável, e colocou a empatia como uma parte desse currículo. Para além desses fatos, leis, estatutos que a gente citou, é importante lembrar que a escola tem uma responsabilidade legal e ética de prevenir, registrar e intervir em situações de bullying. E o bullying, ele por vezes se mostra diferente ou com algumas nuances diferentes em relação à idade. As crianças ainda não têm o crivo de que precisam praticar o bullying isoladas para não serem reprimidas por adultos. E é por isso que, por vezes, utilizam de apelidos pejorativos, de zombaria, na frente dos cuidadores. Elas ainda não têm essa percepção, o que facilita a nossa intervenção direta. Por vezes, essas zombarias, esses apelidos pejorativos estão relacionados a características físicas ou a dificuldades de aprendizagem que a outra criança vivencia na escola. A gente também observa a prática de bullying na infância quando não existe a permissão para que alguém participe de uma brincadeira. Então, declaradamente, a criança diz, mas o João, o Antônio, o Pedro não vai participar, e o exclui propositalmente. Se na infância é mais declarado, é de mais fácil identificação o bullying,
Na adolescência, ele já começa a criar alguns contornos um pouco mais complexos. Se não bastasse a própria adolescência, que é um momento de construção de identidade a partir do pertencimento ao grupo, a adolescência também ganha o acesso aos ambientes virtuais, abrindo espaço para o cyberbullying, que é aquele espaço onde existem poucas leis e normas de conduta. Mas a gente vai falar sobre cyberbullying em outro encontro, separadamente. O adolescente, ao perceber a intervenção de um adulto responsável, tende a praticar bullying em espaços mais distantes de adultos, o que dificulta a nossa intervenção no momento que ele acontece. Bom, se um adolescente não teve esse comportamento corrigido, esse desajuste comportamental corrigido, ele carrega isso na vida adulta. Há adultos que praticam bullying. O nome na vida adulta, e com algumas nuances diferentes, é assédio moral, já que a intenção é a mesma, é a intenção de excluir, de dominar, de gerar sofrimento, partindo de um espaço de desequilíbrio de poder. A nuance que se dá é que o assédio moral ele não é caracterizado por uma repetição, um único fato é o bastante para caracterizar. O bullying é bastante característico um processo de repetição. E é por isso, gente, que quando não enfrentado, o bullying pode se tornar um ciclo intergeracional. A criança que aprende que humilhar é uma forma de poder pode levar essa prática para a vida adulta. Da mesma forma, a vítima que não recebe apoio pode carregar traumas que impactam sua forma de se relacionar. E é por isso que reconhecer e agir diante do bullying em cada etapa da vida é essencial para quebrar esse ciclo e construir uma sociedade mais justa e respeitosa. E o que leva alguém a praticar o bullying? Vocês já se perguntaram em relação a isso? Acho que isso é algo que a gente se pergunta quando a gente vê uma criança ou um adolescente intencionalmente gerando dor, angústia em um outro. Bom, um estudo de 2014 aponta para déficits de empatia. Essa capacidade que a gente tem de ouvir uma narrativa, de observar uma situação que não nos diz respeito, mas se emocionar com ela e a partir daí se sensibilizar com o outro. Quem pratica bullying tem déficit de empatia e de autorregulação. Essa capacidade do controle inibitório junto de outras funções de conseguir adequar o comportamento sozinho. Já um estudo de 2010 aponta que a pessoa que pratica bullying busca por poder e status no grupo. Bom, é uma busca em um espaço descabido e com grande desajuste comportamental, já que gera sofrimento a outras partes. Um terceiro ponto que a gente traz do que leva alguém a praticar bullying diz respeito às experiências passadas. Paulo Freire dizia que o sonho do oprimido é se tornar um opressor. E é um pouco disso que a gente observa. Indivíduos que viveram situações de bullying têm uma maior tendência a praticar bullying. Mas indivíduos que viveram situações de violência e exclusão não relacionados a bullying têm uma tendência ainda maior de reproduzir movimentos, modelos de dor e de angústia em outros indivíduos. A normalização, gente, também conta da seguinte forma: os contextos familiares, escolares que eu vivi, normalizaram para mim que no momento em que alguém espirra perto de mim, eu digo saúde. E eu faço isso sem nenhum nível de reflexão, porque foi algo que foi normalizado. Há crianças e adolescentes que se desenvolvem em ambientes onde é normalizado a agressão, seja no ambiente escolar, familiar ou qualquer outro. Isso faz com que a prática violenta vá para um espaço de aceitação. E as crianças que são expostas a ambientes violentos com frequência apresentam uma maior hiperativação da amígdala, uma área que vai responder em um espaço de medo e que, por consequência, vai prever uma ação ou de fuga ou de ataque, e que, por consequência, traz um maior espaço de impulsividade. E é por isso que quem pratica bullying não é um agressor,
mas muitas vezes é uma criança e um adolescente que carrega sofrimento, insegurança ou falta de apoio e que busca aprovação de uma maneira equivocada. Oferecer acolhimento significa perceber suas dores, orientar e ajudá-lo a se desenvolver de forma saudável para se relacionar. E orientar, apoiar alguém que pratica bullying não nos impede de agir com firmeza e justiça, responsabilizando a criança e o adolescente pelo que ela fez. Vale lembrar que responsabilidade não é culpa. E ainda assim, agindo com firmeza e com justiça em relação a quem pratica bullying, a gente também tem garantido a proteção à vítima, a criança e o adolescente que sofre bullying. E desse jeito a gente cria um espaço seguro, onde todos podem aprender, dentro da convivência, a como crescer emocionalmente. Bom, a gente trouxe para vocês alguns sinais que podem evidenciar alguém que pratica bullying. Aqui não há certeza, são apenas sinais que precisam ser observados. E se a gente começa a observar alguns deles, surge uma luzinha amarela. Bom, a criança ou adolescente em um processo de insatisfação constante, nunca nada tá bom. Um espaço de irritabilidade que a gente não consegue perceber qual está sendo a origem disso, o porquê que constantemente parece tão irritado. E no momento em que são definidos regras ou limites, existe uma frustração exagerada, que a gente também não consegue entender em relação a isso. Os próximos 3 pontos exigem para a gente 2 luzinhas amarelas quando a gente observa numa criança ou num adolescente. Para a gente ver uma criança ou um adolescente que tem dificuldade de respeitar os outros, seja um conhecido ou um desconhecido. Crianças e adolescentes que fazem comentários maldosos em relação a uma outra pessoa que não está conseguindo ouvir. Alguém que está no outro carro, alguém que está numa outra fila no mercado. Crianças e adolescentes que buscam ter atenção por meio de comportamentos agressivos, violentos, também merecem a nossa atenção. E por fim, gente, crianças e adolescentes que entram em espaço de justificativas constantes para suas atitudes que foram desrespeitosas. Quando a gente entra em um espaço de justificativa para aquilo que a gente fez, a gente está querendo dizer desculpa. A desculpa é quando a culpa não é nossa. E, novamente, a gente não tem a intenção de culpabilizar crianças e adolescentes, mas a gente precisa que eles se responsabilizem por suas ações e pelas consequências deles. Daí o espaço de alerta para aquele que justifica frequentemente o desrespeito cometido, como se não fosse responsabilidade dele, e sim de uma sequência de situações que aconteceram anteriormente. E como lidar com quem pratica bullying, gente? O que a gente faz no momento em que a gente observa que a gente tem uma criança ou um adolescente que pratica bullying? Bom, primeiro a gente precisa escutar com atenção o que essa criança ou esse adolescente tem a dizer. É um espaço de acolhimento. A gente vai acolher esses sentimentos e vai questionar de forma direta, mas ainda assim acolhedora, o quanto ele entende das causas e consequências das suas ações. A gente vai esclarecer, para não deixar mais dúvidas, que bullying não é brincadeira. A gente vai orientar no que diz respeito à empatia. A gente vai estabelecer limites claros. E aqui eu coloco um ponto importante. Limites claros são como os limites de velocidade em uma via. Não há placas que dizem ande mais devagar. Um limite claro é limite de velocidade, 60 km por hora. Portanto, a gente pode ajudar as crianças e os adolescentes listando palavras proibidas, listando ações proibidas. O limite precisa ser declarado, firme, para facilitar que ele seja seguido. Ele não pode estar em um espaço sutil, de abstração. Ele precisa ser bem concreto e mensurável. Por fim, a gente precisa comunicar à escola. Ainda que isso não aconteceu no ambiente escolar, ainda que aconteceu no clube, na igreja, em um outro espaço,
A criança e o adolescente que pratica bullying em um espaço tende a praticar em outros. E é por isso que a escola precisa ser comunicada. Bom, se a gente percebe que essa criança ou esse adolescente não está conseguindo construir estratégias de adequação comportamental para se sentir aceito num grupo, sem mais práticas violentas, a gente pode recorrer a psicólogos ou a outros profissionais que vão dar suporte emocional para o desenvolvimento dessa criança. E quando o cenário é o contrário, gente? Quais são os sinais de quem sofre bullying? Bom, mudanças de humor repentinas precisam ser observadas. O isolamento, o desejo de permanecer quietinho, mesmo entre o grupo. A falta de interesse em atividades que antes gostava, que antes era prazerosa, mas que agora já não demonstra grande desejo, interesse. A relutância em ir para a escola. Ainda que essa relutância não venha num espaço declarado, de eu não quero ir para a escola, eu não gostaria de ir para lá, mas que ela venha em espaços sutis. A criança ou adolescente que começa a esquecer objetos com frequência em casa, que precisaria estar na escola, ou que faz a mala mais devagar, ou que demora mais para sair da cama, ou ainda que a refeição antes de ir para a escola é mais vagarosa, tudo isso para ganhar tempo para chegar nesse espaço. Alterações de sono e de apetite, gente, sempre precisam ser observadas em crianças e adolescentes. Elas são indicativos de sofrimento emocional. E como que a gente lida com quem sofre o bullying? Bom, a primeira coisa é escutar com atenção. A gente precisa escutar toda a narrativa daquela criança ou daquele adolescente. Uma escuta ativa, atenciosa, onde a gente intencionalmente se coloca no espaço de prestar atenção em todos os detalhes das informações que o indivíduo está trazendo para a gente. A gente acolhe esses sentimentos, ainda que a gente nunca tenha vivido aquilo, ainda que a gente não saiba como é se sentir assim, mas a gente é capaz de dizer: eu sinto muito que você se sinta desta forma. Acolher sentimentos é o oposto de minimizar sentimentos. Aqui não é o momento em que a gente diz para alguém: mas isso é pouca coisa, isso logo passa, é só não dar bola. Acolher sentimentos é trazer valor para eles, é dizer que a gente se importa com como que o outro sente, é dizer que a gente está ao lado e que o outro não está se sentindo assim sozinho. É importante esclarecer sobre o bullying, gente. A gente precisa deixar claro para uma criança e para um adolescente que sofre bullying que o nome disso é bullying, que isso é sistemático e que isso se dá num desequilíbrio de poder por uma pessoa que, por qualquer motivo, está buscando qualquer nuance que seja possível para construir um espaço de humilhação em relação ao outro. A gente precisa orientar essa criança em estratégias de enfrentamento. E as estratégias de enfrentamento se dão a partir de parcerias com a escola. Ela precisa saber quem é aquele adulto que ela vai buscar no momento em que uma situação de bullying inicia. É o João, que é inspetor, é a Maria, que é a orientadora, mas ela tem que ter uma estratégia definida e muito bem ensaiada de como se comportar no momento em que uma situação de bullying inicia. Estratégias de enfrentamento de violência não partem da ideia de agir com mais violência. E é por isso que é válido já comunicar à escola para construir essas estratégias junto. Então, se a gente observe que existem indícios de sofrimento nessa criança ou nesse adolescente, e que a gente, no espaço de estrutura familiar, escolar, comunidade, não é capaz de dar suporte emocional, a gente precisa recorrer a psicólogos e a outros profissionais especializados para construir ali estratégias de proteção, para minimizar os traumas e para garantir um desenvolvimento emocional sadio para a vida adulta. É importante lembrar que um ambiente familiar seguro, onde não há humilhações e nem punições descabidas, ele é fundamental para que crianças e adolescentes possam refletir, possam aprender e possam desenvolver atitudes que são respeitosas, que são justas, que são empáticas, que constroem a sociedade que a gente deseja ter.
Bom, tendo passado por essas informações, tendo construído esse repertório de conhecimentos no que diz respeito ao bullying, a gente se pergunta: e o que a gente pode fazer? Como que a gente é capaz de mudar uma situação que gera tanto sofrimento para tantas crianças e adolescentes? Essa atividade, gente, tem por objetivo a gente construir um repertório em família. Então, a gente vai sentar junto da nossa família, de todo mundo que estiver disponível, para pensar um pouco nessas atitudes. De que forma? Por vezes, a gente vive situações de injustiça, enfim, uma situação que foi desconfortável e que a gente não reagiu de fato como a gente gostaria. E a gente só percebe isso depois. Quando a gente está em casa, no banho, contando para o marido, para a esposa, para os filhos, enfim, a situação que a gente viveu e a gente fala: ai, que droga, por que eu não reagi de tal forma? Por que eu não falei tal coisa? Por que eu não fui para a situação? Bom, isso acontece porque a gente não tem repertório para agir para aquela situação, porque a gente não tinha previamente definido o comportamento necessário para aquilo. Que nem o exemplo que eu dei do espirro e dizer saúde. Bom, para construir repertório, a gente vivencia situações ou faz o esforço mental de se colocar nelas e definir como agiríamos em relação a elas. E é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai criar um repertório sobre como que a gente age em uma situação de bullying. O que a gente tem que fazer? Para no momento em que novamente a gente vivenciar uma situação dessa, a gente já tenha ensaiado dentro da gente como agir. Para isso, cada família deve pensar em momentos, um ou mais momentos, em que uma criança ou um adolescente sofreu ou praticou bullying. É lembrar daquela situação. E para cada situação que a gente lembrou, a gente vai escrever uma atitude prática que poderia ter sido realizada por qualquer pessoa que presenciou a situação para diminuir o sofrimento da vítima ou para realizar algum nível de instrução a quem pratica. Vale lembrar que a prioridade é sempre o acolhimento da vítima, é retirá-la dessa situação. Mas aqui fica a dica: o que a gente pode fazer em uma situação? Escrever sobre isso vai ser a construção de repertório que a gente vai ter nesse momento, para da próxima vez em que a gente vivenciar, a gente sacar e saber como agir. A gente pede que vocês, depois de relatar as práticas que podem ser tomadas por qualquer pessoa em uma situação de bullying, compartilhe com a gente. Envie para a gente essas histórias e elas vão fazer parte de um documento dentro da FIEB de práticas em relação ao bullying. O compartilhamento acontece dentro para esse e-mail, neurociencia1@fieb.edu.br. E basta tirar uma foto da folha que em família vocês escreveram e enviar para a gente. A gente vai ler, vai separar e em outros momentos vai compartilhar com vocês. Bom, a gente vai para o nosso encerramento e, em meu nome, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês nessa noite, as atividades realizadas pela FIEB, em parceria com a Educação Inédita, através desse canal, tem por objetivo o fomento ao sentimento de comunidade escolar, a percepção de que as famílias têm o direito de pertencer a esse ambiente e que os nossos alunos precisam das famílias junto das escolas para ter o seu desenvolvimento pleno. Então, fica aqui o meu muito obrigada pela participação de todos vocês. Em nome da Educação Inédita, equipe que orgulhosamente faço parte, eu também agradeço e disponibilizo os nossos canais de comunicação. A gente se encontra em novos encontros ainda esse mês. Até! Tchau, tchau!